Bem-vindos ao podcast do Livre para Escolher. Esse vai ser o nosso primeiro podcast e a gente tem aqui a honra, o prazer de receber Arthur Pinheiro Machado, que é engenheiro mecânico, mestrando em teologia e empresário na área de educação, tecnologia e finanças. Foi fundador e membro do conselho da Educar Holding, com mais de 18 anos de atuação na área de educação, tendo profundo entendimento do setor, especialmente no modelo educacional de baixo custo. Suas empresas atenderam mais de 12 mil alunos anualmente. Implementou a primeira área de Electronic Trading no Brasil, ganhou o prêmio de melhor plataforma de negociações eletrônica da América Latina em 2014 pela IFM, o prêmio World Finance 100 2013, é isso? É isso aí. The European 2014 e Global Bank and Finance Review. Já foi colunista da Forbes, Fortune e Correio Brasiliense. É fundador da Associação Semeadora e membro do conselho de outras associações filantrópicas. É membro do nosso conselho do Livre para Escolher. Pai, cristão. O que mais que você gostaria de acrescentar a essa bio que a gente apresentou? Tá bom, acho que nem eu acredito que é tudo isso. Enfim, Arthur, é um prazer, como eu estava falando, é um prazer receber você aqui no nosso podcast. E como você é membro do nosso conselho, eu queria começar falando um pouco de algo que o Livre para Escolher está fazendo agora. A gente fez recentemente uma pesquisa com representatividade nacional, comparando famílias de níveis socioeconômicos diferentes, porque a nossa ideia era investigar um pouco sobre se há alguma verdade quando as pessoas dizem que as pessoas mais pobres, as pessoas de nível socioeconômico mais baixo, elas são menos ambiciosas em relação à educação, elas têm menos expectativas em relação aos seus filhos do que as famílias de nível socioeconômico médio-alto, né? A gente queria ver se tinha alguma verdade nessa hipótese que muitas vezes a gente ouve. Nós defendemos que as famílias sejam livres para escolher a educação dos seus filhos e esse normalmente é um argumento. As famílias mais pobres, a gente não pode deixar que elas escolham livremente, porque elas não vão escolher, elas não têm ambição, elas não têm interesse, elas vão botar os filhos para trabalhar. E essa pesquisa, a gente já tem os resultados, enfim. O principal é que há muito poucas diferenças. Basicamente, uma família de baixo nível socioeconômico quer a mesma coisa do que uma família de nível socioeconômico médio e mais alto. A minha pergunta para você, que assim, tem uma experiência com essa questão de educação de baixo custo, você tem experiência em trabalhos nas comunidades, é isso que você vê, isso que a nossa pesquisa constatou, isso é aparente para você? As famílias de baixa renda, elas são realmente ambiciosas ou elas estão acomodadas? Como é que você vê o perfil da mãe da favela, da mãe de uma comunidade de baixo nível socioeconômico? Bom, primeiro agradecer pelo convite. Obrigado por estar aqui, uma honra é minha estar com vocês. Mas olha só, eu digo sempre assim, Ana, uma área que tem mais charlatanismo no mundo é a área de educação, né? E isso acontece por quê? Porque vão se criando vários mitos e vão se criando mentiras que vão virando verdade, e o pessoal vai usando isso para tentar impor um único pensamento, uma única pauta. A maior mentira que existe hoje é que as famílias de baixa renda, elas não são ambiciosas na educação. Elas têm fome, sim, fome de educação. Elas têm fome de conhecimento. O pai quer que o filho tenha um futuro melhor. A mãe trabalha para que o filho tenha um futuro melhor. E ela entende que a educação é fundamental. Só que existe uma imposição mesmo, né? Uma forma de te convencer de que você é incapaz de decidir por você mesmo. É uma retirada constante da autonomia das pessoas de decidir. Fala assim, olha, você é incapaz de decidir, deixa que eu decido por você, né? Deixa que eu escolho o que é melhor para você. Eu te dou de graça. Então é sempre essa ideia que o brasileiro acaba, até porque a gente o brasileiro é aquele cara que é sensível, intuitivo, né? Ele gosta de se relacionar, então ele é muito emotivo também. Então alguém fala assim, pô, eu vou te dar isso de graça. Deixa que eu cuido para você. A pessoa fala, que bom, você tirou um problema na minha vida. Só que é um charlatanismo, porque não acontece isso, né? Não está cuidando de verdade.
as famílias de baixa renda querem e precisam muito, né, escolher a educação dos seus filhos. Eu vi isso em vários momentos. Campos missionários, quando a gente fazia trabalho voluntário, colégio, né, na comunidade. Ela fala assim, eu só quero que meu filho estude. Claro que ela não sabe como, mas ela sabe o que ela gostaria que o filho fizesse. São mais ambiciosas, inclusive, para mim, do que as famílias de alta renda e de média renda no Brasil. A que você atribui essa diferença que você mencionou aí, essa ambição maior? Será pelo fato de eles perceberem quanto isso fez falta na vida deles, ou é uma acomodação da classe mais elite? A que você atribui, ou você acha que é uma coisa que a elite já tem assim, já dá como ganho, e então ele não precisa correr atrás? Essa foi, aliás, uma coisa que a gente descobriu também na nossa pesquisa, a percepção da família de baixa renda, de que assim, os dois grupos de pais percebem que o esforço do aluno é importante, mas o pai, a mãe mais pobre, ele reconhece que o filho dele precisa se esforçar mais, né? Então, uma das perguntas é, o que você acha que é mais importante? A qualidade da escola ou o esforço e a assiduidade do seu filho? Os dois grupos de pais consideram assim, bastante importantes as duas coisas, mas para o pai mais pobre, ele vê que mais importante do que a qualidade da escola, e aí em qualidade existem vários critérios, mas o esforço do filho e a assiduidade do filho. O pai mais pobre é muito preocupado com a assiduidade da escola, dele estar lá presente na escola. E talvez para o pai mais rico isso não seja tão importante. Olha só, é difícil fazer uma análise social, mas assim, da minha experiência, do que eu vi na amostragem, eu vejo duas coisas que, assim, para mim são claras. No caso das famílias de mais baixa renda, ela percebe o seguinte, o esforço é importante, a disciplina, o pai quer tentar criar uma questão da disciplina, da ordem, porque o mundo dele já é caótico, já é um mundo de ausência completa do Estado. Então a ideia de que ele vive numa comunidade, ele fala, cara, eu não vivo numa comunidade, eu vivo num arranjo social. Não é uma comunidade, né? Não é uma construção ordenada, onde as pessoas se preocupam umas com as outras. Ele vê a violência de uma forma batendo na porta dele muito mais facilmente do que o cara aqui da classe média. Ele convive com organizações criminosas, ele convive com a ausência completa de justiça, ele convive com a ausência completa do Estado. Então ele fala assim, cara, é muito importante que meu filho tenha alguma ordem na vida. Quer dizer, ele não normalizou isso, né? Não normalizou. Entendeu? Ele não quer o filho dele traficante, ele não quer o filho dele se embebedando, ele quer tentar criar uma ordem mínima na estrutura social, mesmo dentro daquele caos que é a comunidade. E ele entende o seguinte, cara, o esforço é muito importante, porque no fundo ele sabe que depende de você, porque para ele construir alguma coisa dependeu muito dele. Só que ele vê o seguinte, eu não tenho ferramental. Entendeu? E todo garoto de comunidade fala assim, ou mais velho, ou a avó que vai conversar, ela vira e fala assim, se eu tivesse tido uma chance. Veja, ela não está falando se eu tivesse tido uma caneta melhor, se eu tivesse tido um caderno melhor, eu queria ter uma chance. E ela entende que a chance tem a ver com uma oportunidade que não é material, é uma oportunidade de ter acesso. Então ela vê esse valor nisso. Então ela prefere o filho, cara, eu não quero ter uma escola europeia, não é o iPad que vai fazer a diferença. Cara, a chance de ter acesso ao conhecimento. Ela até entende que esses veículos, né, o iPad, pode dar o acesso, mas ela queria que ele tivesse acesso ao conhecimento, muito embora ela não saiba falar isso claramente. Do outro lado, existe uma grande, e eu digo assim, classe média e a turma da elite brasileira, existe uma zona de conforto. Ele diz como os americanos dados, né? Garantida, granted, né? Ah, cara, eu já estou na melhor escola. Então existe a percepção contrária. Pô, o mundo me deve, que é um problema geracional. E veja, não é só geracional, é de classe. A galera aqui de baixo não fala assim, o mundo me deve. Tem que correr atrás. A galera aqui de cima fala, o mundo me deve. E isso está muito relacionado, que a gente fala muito dessa educação woke também. Cara, o mundo me deve. Eu já estou na melhor escola, né? Eu já tenho que dar certo. Eu me lembro que uma vez eu estava numa empresa e aí eu era responsável pelo programa de estagiários e trainees. E teve um cara que veio da escola, eu vou falar, depois já me processem, mas da escola britânica. E aí o cara lá, não sei o que, uma escola caríssima no Rio de Janeiro e tal. E esse cara chegou e tal, ele era o grupo de estágio, e de repente falou, cara, você não vai ser contratado. Esse semestre você não vai ser contratado.
porque você não performou, entendeu? E de repente ele olhou e ele falou assim, como não ser contratado? How dare you, né? Foi quase isso, como não ser contratado? Ele falou isso pra mim, eu fiz escola britânica, cara, eu falo inglês, pô, meu pai é o fulano, como eu não vou ser contratado? Porque você não performou, meu amigo. Entendeu? Só que o cara acha que o mundo deve a ele. Então ele tem, assim, uma ideia de que a educação que ele recebeu é quase como já um instrumento, né? Não que ele tenha a responsabilidade de utilizá-lo, mas que vai fornecer para ele o sucesso garantido. E aí tem uma zona de conforto enorme. Enorme. E aí é o problema que você vê que a gente tem uma elite cada vez menos educada, no sentido clássico da palavra, e ao mesmo tempo um povo carente por educação, mas que não tem ideia exatamente de como buscar. Eu achei interessante que você falou da questão da disciplina, porque me causou muita surpresa quando eu vi, quando a gente acessou o resultado da pesquisa, que o objetivo que está no topo, aliás, dos dois grupos de famílias, são capacidades, habilidades socioemocionais, por exemplo, empatia, respeito e cooperação, acima de saber raciocinar, acima de tudo. O que eles querem mais é capacidade, habilidade socioemocional, e é o que a gente chama de meta-habilidades, aquelas assim, que vão garantir a eles a capacidade de querer continuar aprendendo. É o que está no topo. Eu achei isso assim, não é possível, o cara é pobre, como é que ele não quer que o filho saiba matemática? Não, ele quer que o filho dele tenha empatia, respeito e saiba cooperar. A princípio aquilo me surpreendeu muito, né? Uhum. Depois eu fui ver um outro lado da pesquisa, fala sobre o que ele acha que é a escola ideal. Em termos de gestão, o que eles querem principalmente é uma escola onde o filho dele esteja bem, ou seja, ele esteja seguro. Embora essa palavra não apareça, segurança e disciplina é o que se depreende, né, do que ele espera, assim, que uma escola bem gerida garanta ao filho dele que ele está num ambiente seguro e assim, que é muito relacionado, disciplinado, né? É um pouco isso aí que você falou, eles não normalizaram isso de que como a vida dele é caótica, então a escola pode ser assim também, que ele não para ele não importa. Não, ele se preocupa sim, né? Isso. Ele se preocupa e a disciplina para ele é uma visão diferente. E veja, a gente vê, tem uma pegadinha, porque tem umas falsificações de conceito. Ele entende empatia, ele entende a questão da organização, da segurança de uma forma diferente como é vendida. Você vai ver muito na área de educação, a pessoa fala assim, numa escola empática. Tem gente que já fala de matérias como empatia em sala de aula, daqui a pouco você vai ter prova de empatia. Que na verdade é uma forma de doutrinação. Não é a mesma coisa que o cara está falando lá embaixo. A segurança que ele fala, que a gente fala muito no meio acadêmico, essa ideia da segurança psicológica, não, acho que não é isso não. Não é isso, mas é uma falsificação do conceito. O cara fala assim, ele precisa estar psicologicamente bem. Eu prefiro, e talvez esse seja um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado na educação. Por quê? Claro, quando a gente fala da pedagogia, você está falando de filosofia da educação, você está falando de psicologia, você está falando de técnica de ensino. É a formação desses 3 itens. Só que hoje as pessoas falam assim, tipo, o desenvolvimento psicológico, ou melhor, a regra ou o conhecimento da psicologia deve ser aquilo que norteia o fundamento, ou seja, né, o fundamento da educação. Não deve. Ela é parte importante, mas a filosofia da educação é mais importante que o desenvolvimento psicológico para nortear o fim da educação. E esse cara, apesar de não ter conhecimento nenhum, ele entende isso. Ele fala, eu quero meu filho seguro em sala de aula, não quero ele acesso a droga, não quero que ele leve um tiro, eu quero que ele aprenda, sim, a respeitar as pessoas, eu quero que ele seja um ser humano completo, com desenvolvimento pleno das suas potencialidades, embora ele não saiba nomear dessa maneira. Isso. Só que aí vem os malandrões aqui e falam o quê? Não, então o problema é o seguinte, vamos fazer o psicologismo. O importante é a criança estar bem em sala de aula, nos seus aspectos psicológicos, e aí puxa lá pro Rousseau, para aquela baboseira toda, e aí a gente vira uma educação que é fundamentalmente conforto psicológico baseado na vontade. É malandragem. São 2 coisas diferentes. Sim, e assim, eu ia te perguntar se essa demanda por esse ambiente, esse clima escolar de respeito, de empatia, se é um ganho que a gente tem tido, que a escola tem tido
chamada ideologia woke, ou seja, conseguiram avançar positivamente, ou se ao contrário, é uma reação ao wokeismo, isso de querer que haja... Eu estou falando isso porque o woke a ideologia woke é muito intolerante, não é? Né? Então, assim, a maneira que eu vejo, e já estou respondendo você que é o entrevistado. Não, mas... eu vejo como uma reação, né? O pai que quer empatia, que quer respeito, embora eu concordo com você, assim, não seja uma coisa talvez racionalizada, mas eu acho que para eles é uma reação e não uma adesão ao wokeismo. Eu acho que é uma reação, e para entender por que uma reação, a gente tem que entender o tamanho do mal que esse wokeismo faz na sala de aula. De uma forma muito direta, para a gente poder entender, não se aprofundar, sair demais, mas assim, qual o problema? O wokeismo, ele parte... essa educação dos woke, essa questão que está aí, de que só existe sentido na existência coletiva. Então você não existe como indivíduo, apesar dele falar, eu quero realizar minha vontade, mas você tem que fazer uma adesão a um coletivismo. Só existe sentido na existência coletiva. E qual o problema desse negócio? Como só tem sentido na existência coletiva, ele começa a impor e a comprar, a corromper o jovem, dizendo o seguinte, eu vou te dar um conforto emocional que o pai quer, mas de você participar de uma tribo, mas você tem que aderir a essas ideias aqui. Então, não importa mais a sua originalidade, não importa a sua identidade, não importa aquilo que você quer ser. Existe uma tentativa clara de criar uma nova antropologia, de fazer um único pensamento. Por isso que ele é totalitário. Sabe o que acontece na prática? O jovem vai aderindo a esse conjunto de regras, porque ele é corrompido, porque no final das contas, ainda mais o adolescente, ele precisa de aceitação social, então ele destrói a vida dele interior, e ele participa apenas de uma vida exterior. O que importa é a opinião dos outros, o que importa é o Instagram, o que importa é ser aceito socialmente, o que importa é falar uma porção de baboseira, racismo estrutural, patriarcado, feminismo, falar clichês, para ele poder ter uma vida de aceitação exterior. Sabe onde ele acaba? As drogas. Ele acaba onde? Na depressão. Aí o pai olha aquele negócio e fala assim, cara, eu nunca vi. Por que meu filho está deprimido? Por que meu filho começa a ter crise de pânico? Por que a gente tem um surto de suicídio? Não, um surto de todas essas patologias psicológicas e psíquicas mesmo, entre adolescentes. Muitos. Isso é fruto, para mim não tenho dúvida nenhuma, filosoficamente, da cultura do woke, que não é uma coisa nova, cara. Ela está aí, a gente só está vendo os efeitos dela. E ela só está querendo prevalecer, de levar as pessoas para uma vida exterior ser uma vida interior. Então o que acontece? Você tem crianças, você tem adolescentes que falam profundamente sobre questões que eles não conhecem, mas com uma propriedade enorme. E veja, é mais grave, porque a escola virou um ato político, mas para esse pessoal também virou polícia do pensamento. Por isso que é intolerante. Então ele fala sobre racismo estrutural, identidade de gênero, e aí você fala, bom, você está aumentando o pensamento crítico, né? Vamos fazer um pensamento crítico? Não, é o pensamento de uma única crítica. Você só pode criticar sob a ótica da crítica marxista. Aí você pode criticar. Então não é a busca pela verdade. Aí o garoto sabe sobre tudo isso, mas no final ele começa a falar assim, tá bom pai, mas qual é o meu propósito na vida? O que eu estou fazendo aqui? O que acontece depois da morte? Quem sou eu? Por que existe rico e pobre, sim? Por que eu estou aqui? Porque eu não estou lá. Ou o garoto que está lá também fala, cara, por que eu tenho tudo isso e o outro não tem? Qual o propósito da vida? Né? O que é o amor? O que é a liberdade? Isso foi retirado da escola, isso foi retirado desse debate, porque não existe mais a vida interior. Então são jovens sem vida nenhuma interior. São jovens que vivem para a exterioridade completa. E aí você fala assim, bom, e aí? Para onde esse cara vai? Ele vai para a depressão. E aí tem toda essa consequência. Então, quando a gente fala do pai de uma classe média-baixa reagindo a isso, dizendo, cara, eu quero que você respeite o meu filho, ele está dizendo o seguinte, cara, eu quero que ele tenha o direito de escolher o absurdo de ser heterossexual e casar, se ele quiser, né? Porque hoje é um absurdo. Quase que, nossa, isso é antigo, isso é um dinossauro. Você tem o direito de querer fazer a sua... Como acontece muito nas periferias, ele quer fazer o jiu-jitsu dele lá, ele quer fazer o boxe, ele quer ser um homem dentro de um determinado universo de definição. Então, é uma reação. Ele quer ser disciplinado, ele não quer viver na bagunça. Então, assim, o pai estar buscando essas questões, principalmente na periferia, significa que ele está querendo realmente reagir a esse universo que virou um tudo pode. Porque a essência do wokeismo
é dizer que o homem, a antropologia desse cara é ser uma máquina de desejo. Tudo que ele deseja, ele pode. Aí o pai, antigão, falou assim, meu filho, eu não consigo explicar isso teologicamente, filosoficamente, mas nem tudo você pode. O seu pai vai te ensinar que nem tudo você pode. E como ele não tem o argumento educacional, ele acaba tendo o argumento biológico, né? A famosa cinta chinela. Ele não consegue explicar para o filho que nem tudo pode. Então como é que ele pode? Como é que ele explica? Na base da chinelada, ou então na base da disciplina, que também não é, né? Mas diz assim, ó, filho, você tem que acordar, você tem deveres, você tem que fazer suas coisas. Eu quero muito que você aprenda a ter deveres. Porque nem tudo você pode. Isso tudo aparece, aliás, o ter disciplina para estudar é uma outra coisa que aparece para mim ficou muito claro. Eu confesso que assim quando eu vi os resultados da pesquisa, eu fiquei muito assim, mas como assim o cara é pobre? Ele tem que se preocupar com coisas que os filhos dele aprendam matemática. Assim. Isso tudo aparece, mas não é a primeira coisa. A primeira coisa no topo da preocupação dos caras é humanizar. Eu fiquei me lembrando o que você estava falando, desses que estão no nível sub-humano. Eu acho que essa percepção do pai ali na favela, de ver o que ele tem ao redor dele, ele pensar assim, não, eu quero que meu filho seja mais do que isso. Então, é uma busca pela humanização mesmo, que para mim foi assim, me surpreendeu. Sim. Então, essa questão do infra-humano, que eu falo, ela é muito importante entender porque é muito comum a gente querer ordenar a sociedade, inclusive os liberais, ordenar a sociedade como se a base da sociedade fosse econômica. Então o cara vem e fala assim, bom, eu tenho dinheiro, que realmente, vamos humanizar as pessoas, coitado do garoto lá da favela e tal. O que às vezes o pai bom, alguns já percebem, mas é que o filho dele, porque a base da sociedade não é econômica, é moral, também é um infra-humano no mundo intelectual das ideias. Pô, mas ele está na melhor escola de São Paulo. Sim, mas ele tem uma capacidade cognitiva muito reduzida. E a gente tem que começar a falar a verdade. O seu filho é um infra-humano intelectualmente. Entendeu? O seu filho é facilmente convencido com ideias que são pseudocientíficas. Ele é facilmente convencido por um gráfico. Ele confunde, né, a ciência, que é um método, com resultado. Você dá um gráfico de correlação, ele não sabe nem como foi o método da pesquisa, ele fala, mas o gráfico. Por quê? Porque na escola, e eu digo isso infelizmente, com a minha vivência. Não estou aqui sentado no trono, né, minha família está tudo bem. Eu vi uma escola do meu filho. Minha filha tem 9 anos de idade e ela aprendeu a fazer gráfico. Eu digo, mas o gráfico é resultado do método. Não é melhor você explicar um método científico? Um gráfico que correlaciona sem método é falso, entendeu? Então a ciência é método. E aí a gente fala, isso acontece, não é na família da periferia, acontece na minha família. Então eu digo, olha, desculpe, a minha família, uma escola que está lá hoje, né, e o nosso problema é que a gente não é livre para escolher. Então você acha que você é livre para escolher a escola do seu filho? Não é. Né? Você olha e fala assim, cara, ela não está aprendendo. E aí você tem um problema grave, de que todo esse conjunto hoje de jovens, mesmo escolas mais caras, porque a gente acha que simplesmente porque é caro é bom, não é verdade, estão no nível infra-humano de cognição. Eles são sombras de pessoas, sombras. Eles sabem ser utilitários, estão sendo preparados para a vida para quê? Para ser advogado, técnico, isso é ser humano? Para ser preparados para ir para o mercado de trabalho, né? Para ser uma peça dentro de uma empresa, para ser um escravo corporativo? Na melhor das hipóteses, Na melhor das hipóteses, falar, eu estou bem, porque agora eu trabalho para a ONU. Nossa, então é infra-humano. Ele é incapaz de olhar uma ideia e saber criticar, entendeu? De falar assim, peraí, né? São pessoas, hoje em dia, que compram, eu vou fazer uma brincadeira, mas é verdade, tomam suco detox achando que existe o suco de beterraba verde, realmente limpa alguma coisa no seu organismo. Só. Beterraba continua sendo beterraba, ele não tem um resíduo dentro do seu organismo que ele limpou, não é o diabo verde, sabe? Não é. Então assim, mas me faz bem? Claro, se você tomar um porre no dia anterior, não é o seguinte, você tomar água, descansar, ficar na rede, fazer uma sauna, tomar um banho de piscina, mergulhar no mar, mergulhar na cachoeira e parar de tomar uma cana, vai te fazer melhor, mas não teve um detox. Então são produtos de marketing. Não saber sequer questionar essas coisas mostra que você está no nível infra-humano de cognição mesmo. Uhum. E esse é um problema que a gente tem enfrentado na escola, não é só na periferia, entendeu? É geral. Agora, o woke faz isso? Faz, porque é uma limitação da capacidade cognitiva das pessoas. Seja ela da periferia ou não. Mas pelo menos o cara lá reconhece.
o seguinte, peraí, eu quero que meu filho aumente a capacidade dele. Você vê hoje em algumas famílias, é interessante assim, questão de disciplina. O pai entende da periferia que o filho precisa de um tempo de estudo. Estudar não é só o hábito, você precisa ensinar ele a estudar. Né? Como se ensina ele a comer. Isso aparece na pesquisa. Eles querem que o menino aprenda a estudar, a organizar o tempo dele de estudo. O pai hoje, da nossa renda, o pai está preocupado, ensina ele a comer, ensina ele aonde ele tem que fazer necessidades, ensina ele a limpar o popozinho, ensina ele a fazer tudo, né, que ele tem que fazer. Não ensina ele a arrumar a cama, não ensina ele a estudar. Então, assim, que hora você quer comer, meu filho? Que hora você quer? Você não acha que você tem que estudar, filho? Olha só, se você não falar, olha, filho, de 5 às 7, você vai sentar aqui, vai fazer esse dever de casa, você vai se concentrar, você vai estar presente, você vai estar pensando, você não vai liquidar o dever de casa. Me livrei. Não, você vai entender, você tem que ter tempo. Se você não ensinar isso para o teu filho, ele não vai aprender a estudar. Entendeu? Só que a classe média alta no Brasil não ensina isso porque acha que tem que ser serviçal do filho. E a classe baixa reconhece, eu não sou serviçal do meu filho, mas eu não sei como fazer ele estudar. Eu acho que eles estão muito mais avançados no caminho certo do que deveria ser a educação do que a elite. É interessante. E você falou também da educação da elite, do que acontece na escola. Tem ele é professor, se chama Robert Pondício, um americano, e ele escreve, ele é um liberal, mas assim, às vezes ele tem umas crises de identidade, isso é o que estou falando, assim, a maneira como eu leio o que ele fala. Ele defende que as famílias sejam livres para escolher, tal, mas ele tem uma crítica no que se refere a como as escolas trabalham com leitura e por causa dessas escolhas. Mais ou menos, resumindo, ele acha que se deixar a cargo ou das escolas ou das famílias, principalmente essas mais woke, escolherem, por exemplo, o que ler, o que estudar. Então, ele vê o que acaba se limitando muito o universo que é apresentado às crianças, porque começa a se mostrar só um espelho. Então, o cara é da periferia, ele é de uma escola da periferia, então vamos só mostrar funk, vamos só mostrar aquelas poesias da periferia. Então, você não pode, a criança não pode estudar um autor clássico, porque aquilo ali reforça um padrão, um estereótipo que não é a vida dele. Vamos valorizar o que é dele. E isso acaba limitando muito o universo da criança. Então, esse Robert, isso limita, isso não ensina a criança a ler. Ele acha que, claro, ele já está falando de alguém que já sabe decodificar, ou, enfim, palavras. Ainda não chegamos nesse nível. Nossas crianças nem decodificar palavras não conseguem, né? Mas ele fala da necessidade de ensinar a ler outras coisas, de falar sobre, enfim, as tragédias gregas, enfim, abrir os horizontes ao invés de limitar aquela que já é a realidade do adolescente, ainda que seja com esse intuito de valorizar. Aquilo ele já conhece, né? Então é como você tem uma linha aí na pedagogia de que qualquer maneira de você falar português deve ser aceitado, deve ser respeitado, porque é o português do cara, não deve ter preconceito. Preconceito linguístico não existe. Quer dizer, o cara já não tem um contato com livros e tudo, mas ele chega na escola, não tem uma pessoa para corrigir, não tem alguém que vai mostrar para ele outras coisas, outro tipo de literatura para ele, né? Então, isso também, esse querer valorizar muito a realidade que já é familiar à criança, acaba deixando de fora muitas outras coisas, né? Então, assim, Ana, para mim eu vejo que não é nem uma questão apenas de você reduzir, como a gente está falando, o horizonte de consciência das pessoas. É uma maldade de deixá-las no seu lugar mesmo, como massa de administrado. Acho também. Você tem esse efeito, você tem aquele clássico, a história clássica, né, dos meninos lobos que foram contados lá na selva, não sei o quê, esqueci o nome da dupla lá, e que eles deixados no seu ambiente natural, eles não evoluíram. Então, no limite, você está dizendo assim, pô, cara, vamos lá. Então, tá bom, você tem uma pessoa que não tem saneamento básico. Porque ela não tem saneamento básico, eu vou respeitar a cultura. Já que ela não conseguiu sozinha, que é o saneamento básico, eu vou deixá-la daquele jeito.
né? Eu não vou apresentar o celular, eu não vou apresentar um livro, eu não vou apresentar um gosto estético. Educar está relacionado também a apresentar as coisas boas, o que é o bem, o que é o mal, o que é o moral, belo. o que é o belo. Então não é assim, cara, isso aqui é ruim, mas ele produziu, mas é ruim, né? Então a humanidade produziu muita coisa ruim e a gente tem que dizer, isso aqui não foi bom. Largar a pessoa meramente, né, no seu ambiente natural não é respeitar. E não só largar, como querer que ele acredite que aquilo é bacana, só porque ele fez... Romantizar a pobreza, romantizar uma coisa que é ruim, romantizar o lixo. Assim, nós temos, o lixo cultural, nós temos... e no final, isso não é bom. Isso não é uma boa intenção. Por isso que eu digo que o woke é aquele cara que é bonitinho, né, a ovelhinha lá do desenho, dos Utopia, que é toda bonitinha, mas no final ela está te manipulando, porque ela quer deixar você naquele horizonte limitado, né? E isso não é ensinar. Isso é uma mentira. A história do português, deixa falar do jeito que quiser. Cara, você vai continuar sem compreensão do que aquela pessoa está falando. E me desculpe, não é racismo linguístico, né? Pega uma pessoa que fala um bom português, pega uma pessoa que não sabe falar português, você fala, cara, isso aqui é melhor. Aí fala, porque isso é preconceituoso. Não é melhor. Você entende melor, né? Você compreende melhor. A comunicação se dá de maneira mais clara, né? Você quer ver um grande exemplo? E veja, olha só. Tem um ponto que vale a pena a gente tocar, que é o seguinte: a ideia de que a disciplina é opressora é a maior maldade que esses caras estão falando. A ideia de que você apresentar o conhecimento é opressor é uma maldade, porque ele é libertador. Você quer ver dar um exemplo físico para depois ir para o intelectual. Você pega uma pessoa que não consegue, porque não tem disciplina, né? Por exemplo, você estava falando de regime e tal, fazer um regime. Ela não consegue, ela está sofrendo. Ela fala, não consigo deixar de comer aquilo que me dá vontade, muito embora me faça mal. Então ela come mal, ela vai engordando, ela vai sair, aqueles clássicos, né, de pessoas que chegam a ter obesidade mórbida e pedem socorro para sair do quarto. Essa pessoa foi livre. Ela comeu o que ela quis. Ela não tem a disciplina de cuidar dela mesma. Ela não tem a disciplina de entender que ela é capaz de fazer mal para ela mesma. Ela não conseguiu sair daquilo ali. Então, sem a disciplina, ela não vai conseguir, ela precisa de ajuda. Isso acontece também no lado intelectual. Então diz assim para a pessoa, a disciplina é ruim porque é opressora, porque não sei o quê. Não é verdade, ela é libertadora. Você vai ter desafios na vida para você poder evoluir, já que a turma gosta do termo evolução, né? Mas os seus esforços, né, para você conquistar as coisas. Isso é uma conquista física, intelectual, da luta, não importa. E isso vem com o aprendizado da disciplina. Ela é uma virtude, do mesmo jeito que a preguiça é um vício. Então, a gente tem que entender que essas coisas são construídas. O homem, a personalidade, é uma construção, é uma tarefa pessoal. Eu tenho que construir. Eu sou assim, isso não existe. Eu tenho que construir a minha personalidade. Então, essas ideias do wokeismo de hoje são apenas para deixar você de onde você está. É legal morar na favela, sabe? E continua morando bacana. aí. E continua, fica aí. Né? Fica aí. Mas pô, eu não estou representado. Tá bom, eu vou escolher alguém que vai te representar, que é um absurdo, porque muitas das pessoas que dizem que te representam, né, você nem conhece, e elas ganham rios de dinheiro. A melhor forma de você ganhar dinheiro, tem uma forma muito barata de você ganhar dinheiro, é você ser o representante de uma determinada classe e cobrar por isso, muito embora o sofrimento da pessoa está lá. Então o cara acredita que porque o Silvio Almeida, e desculpa a minha crítica, eu faço críticas abertas, o ministro dos Direitos Humanos, estamos representados. O cara continua sem saneamento, o cara continua sem emprego, o filho dele continua analfabeto, continua tomando tiro, continua vendendo droga, mas o cara vira e fala assim, não, agora nós temos um ministro da ideologia, ou uma secretaria da ideologia de gênero, botamos aqui uma pessoa que veio da comunidade, estamos representados, e isso é uma inclusão estrutural. Cara, isso é papo furado, velho. A tua vida vai continuar um lixo, entendeu? Sua educação vai continuar ruim. Então é uma mentira, uma ficção, sabe? É uma afetação. E aí a pessoa fala, pô, mas isso não mudou a minha vida. Uma afetação mal intencionada. Totalmente mal intencionada. É uma mentira, entendeu? Outro dia fiz um vídeo aí, não sei quando vai ser nosso podcast, mas tá o cara lá na ONU dizendo que está preocupadíssimo com a questão dos direitos humanos na Ucrânia, na Rússia, o Brasil tem que participar, e tem as mulheres do Irã que foram envenenadas em sala de aula porque estão estudando, mas o Brasil é amigão do Irã. Então, isso é uma hipocrisia, é uma mentira. Você acha que esse cara está cuidando de você? Entendeu? Então, assim, essa ideia do wokeismo, a ideia de que agora estamos brigando com uma ideia de colonização, anticolonizadora, aquelas baboseiras, dívida histórica. Assim,
é só você ver na justiça. O que é mais fácil você cobrar? Uma dívida de R$100 ou uma dívida de 5 bilhões? Mais fácil a dívida de R$100. Então o cara quer dizer, existe uma dívida histórica que é impagável. Ótimo, nunca vai ser paga. Você já disse, é impagável. Eu não concordo que tenha dívida histórica, essa é uma tremenda baboseira, mas vamos supor que esse pressuposto fosse verdadeiro. Tá bom, é impagável. Tá ótimo. Então, Tá pronto. Acabou. É impagável. Acabou o assunto. Entendeu? Então assim, não, ou você quer que eu trabalhe o resto da vida para te pagar, algo que é impagável, portanto eu seria seu escravo, ou... né, você está jogando apenas uma cortina de fumaça para justificar o seu vitimismo e deixar você naquele lugar que vai ficar eternamente ali. Porque pensa como é duro. Imagina um garoto que não tem, cara, nem dinheiro para comprar um lápis, às vezes nem, ou até tem, mas compra mal, porque gasta no tênis e não no lápis, que é outro problema que a gente tem. Ele olha e fala assim, pô, quer dizer que para eu sair aqui da favela, eu tenho que mudar essa estrutura toda? Eu tenho que mudar a estrutura inteira da sociedade? Pô, não consigo nem mudar minha casa. Então, sim, é frustrante. Deixa você onde está. E você tocou aí no Silvio Almeida, enfim, me lembrou a questão do nosso atual governo. Quais são as suas expectativas em relação à educação com esse novo governo? Você vê alguma possibilidade aí, falando também do Congresso, de que o projeto de homeschooling avance? Quais são as suas expectativas? Eu acho que, assim, francamente falando, não estou falando só de educação pública, acho que a educação no Brasil está destruída, eu não sou otimista com isso. Eu até falo isso para muita gente, falo, olha, outro dia eu tomei uma roda de amigos, eu falei assim, Ana, pô, olha só, galera, eu perdi, eu não vejo, né, perdi. Eu quero só manter minha sanidade mental. Então, assim, eu ainda leio e tento falar sobre educação para tentar manter a sanidade mental ou juntar pessoas que gostariam de manter a sua sanidade mental. A educação no Brasil, ela está destruída porque ela não existe. Não é assim, vamos melhorar. Cara, ela não existe. Ela é reduzida. Então, assim, o atual governo, ele vai continuar com essa pauta, que é uma pauta da educação pública que não... Você sabe, não existe, né, educação gratuita, não existe, educação gratuita, alguém está pagando, mas uma educação pública em que ela é um ato político. A educação no Brasil, ela virou um ato político. Então, as teses que são ensinadas em sala de aula, não é para você saber a verdade, não é para você aprender ciência, não é para você poder sair, cara, e fazer pesquisa, nem nas universidades, isso tudo é uma mentira, é um teatro. A educação no Brasil, ela serve única e exclusivamente aos interesses de pautas políticas. Então, assim, você pega, e eu falo isso abertamente, aliás, a Paty também fala, né, lá do Preta de Rodinhas. A Preta de Rodinhas. Beijo pra Paty. Beijo pra Paty, que eu amo de paixão. Ela fala, olha, pega o livro do Silvio Almeida, por exemplo, ele não é acadêmico, cara. Não tem uma teoria social, assim, rigorosamente não tem método, é um conjunto de afirmações. Verborragia. Total, eu tive que ler, eu estou dizendo que é sofrível ler, né? Eu tive que ler, é uma baboseira, mas no final das contas, isso é ensinado com uma verdade. O ministro do Supremo Tribunal Federal já baseia a decisão jurídica dele numa fumaça. Aí você fala, tem educação no Brasil? Não tem educação no Brasil. É tudo pauta política para conveniência política, independentemente de uma teoria ou de uma tese, ela ter inconsistência acadêmica e ela não ter fundamentos acadêmicos. Mas ela será usada como massa de manobra política. Aí você fala, essa é a educação do Brasil. É isso que é produzido pela Tablet, é produzido pelo Todos pela Educação, é tudo massa de manobra política e não tem amor à verdade, não tem mais aquele amor à pesquisa. Então, altamente pessimista. O homeschooling, e esse é o problema, acho que é uma batalha. Hoje em dia, o Congresso Nacional poderia, né, porque tem um número de direita ou centro-direita ali. Está no Senado o projeto. Isso. Que poderia ser aprovado no Senado, poderia passar, mas assim, você vê a ação é tão grande, o medo do sistema é tão grande de ter homeschooling. Por quê? Porque para esse projeto de existência coletiva, só existir sentido na existência coletiva funcionar, não pode ter alguém que diga lá, o cara tem uma eu não vida quero interior participar. E deu certo, né? Então, e é por isso que o woke é autoritário, porque ele não pode correr o risco de que alguém tenha vida interior e comece a acordar as pessoas, aí realmente acordar as pessoas. Então, por isso que ele faz a polícia do pensamento, por isso que ele faz a política do cancelamento, por isso que ele vai de forma muito dura dizer, se você não faz parte da tribo, nós vamos te matar.
E não se iluda, a gente já está sendo morto, mas não fisicamente ainda, mas em termos de assassinato de reputação, falta de espaço para você criticar a postura woke, leis que fazem criminalização do pensamento. Você não pode mais questionar certas coisas, entendeu? Você tem que assumir como dado, como teses acadêmicas, o que não pode nem ser testado. Senão, é o básico, olha só, cientificamente, só é científico aquilo que pode ser testado. Mas ele vai te responder que isso aí, essa linguagem pelo científico é só o que pode ser testado, é uma manifestação de poder, é a maneira de eles escaparem, né? Não, a gente não vai colocar isso em teste, porque o próprio testar já é uma linguagem de poder. Ou seja, um diálogo, não, é uma fala circular. Isso, né? O cara não tem como escapar. Então, ele, na verdade, ele quer escapar, ele não quer enfrentar. Né? Então, ele quer dizer, tudo vale menos o que você está falando. Tudo vale, menos o que você está falando. Porque essa teoria pós-crítica, que na verdade não tem crítica nenhuma, só tem uma crítica, que a gente falou, teoria marxista, que é o cara quer impor. Então, assim, você olha esse governo, qual o medo dele? O homeschooling. Qual o medo de educar meu filho? Qual o medo que ele tem dos podcasts? Por que eles querem regular a mídia? Porque daqui a pouco, eu falar que a ideologia de gênero é uma besteira científica, e ela porque ela não é testada, não é testada, ela pode ser. Tem uma outra discussão, eu quero ampliar os direitos, eu quero considerar outras estruturas, beleza, é uma questão política, mas não é científica, né? Não é um método científico, não é aprovado. Cara, já li sobre o assunto, não é uma verdade, as faculdades de psicologia hoje colocam como uma verdade, né? Impõem como uma verdade, como a verdade, mas daqui a pouco você vai ser criminalizado. Daqui a pouco não, você já está sendo criminalizado para isso, né? Sim. Então você olha e fala, cara, se tiver alguém pensando, se tiver alguém falando sobre essas ideias, sobre esses fundamentos, que tem sentido, porque sabe qual é o grande problema? Quando a verdade, ela é avassaladora, ela toca o coração das pessoas. O Aristóteles, cara, não está aí porque ele é Aristóteles só, né? Ele tem verdades. Quando você fala de Agostinho, Tomás de Aquino, cara, você lê e fala assim, cara, esse cara aqui tocou meu coração porque ele falou uma verdade. O livro é um diálogo. Por isso que eles tiram o cara de circulação. Porque essas ideias da circulação, ele não pode estar lá. Porque se estiver ali, você vai dizer, claro que isso aqui faz sentido, né? Então é óbvio, é por isso que eles querem, e estão cercando isso. E não quero homeschooling. Eu sou mega pessimista com a educação no Brasil, porque já não existe. O que vai existir é isso. É a Tabata e toda sobre educação dizer que precisa de mais dinheiro, que o plano de educação é dinheiro, que o plano de educação é dinheiro. Imagina, Aristóteles ficou 20 anos na academia de Platão. Você que é jovem e já acha que já entendeu o mundo, o Aristóteles ficou 20 anos com Platão para poder começar a falar sobre um assunto. 20 anos estudando com Platão. Você estuda hoje com uma professora marxista, 3, 4, 5 anos e acha que já pode falar sobre uma coisa, sobre conceitos amplos. Né? Não só pode falar, como pode proibir o outro de falar, né? Então, assim, aí você fala, cara, esse cara produziu conhecimento, né, real. Assim, desculpa, a gente vive hoje um negócio no Brasil que não tem discussão sobre conhecimento, não tem discussão sobre a verdade. Então o que a gente vive hoje é apenas a fantasia de dinheiro, dinheiro, dinheiro. O problema é dinheiro. Imagina se o Platão lá atrás, Aristóteles que escreveu, Tomás de Aquino com a vela, você tem um computador em casa, ele com uma vela, né, sem ar-condicionado. Tudo bem, tinha um vinhozinho, que tinha uma barriguinha, né, tomava o vinhozinho dele, mas não era de alta qualidade, de qualquer forma. Mas ele não tinha ar-condicionado, não tinha cadeira, não tinha um sofá que você senta, não tinha um computador. E o cara escreveu coisas brilhantes. É dinheiro? Não é dinheiro. Entendeu? Então, é uma mentira. Eu sou muito pessimista com a educação no Brasil, eu acho que existem pontos de resistência. É só isso. E esses pontos de resistência é que tem que ser investidos e vão ser perseguidos, já estão sendo perseguidos. Eu também, assim, eu me sinto, assim, pessimista e vejo que, assim, a minha impressão é que a gente, de fato, tem que correr por fora, né? Eu acho que isso que você falou, né, em relação ao homeschooling, o que a gente ouve como reação dessas pessoas é não, a gente não quer que o homeschooling seja aprovado, a educação híbrida, que o homeschooling parece dar aquela ideia de que só acontece em casa, como se o filho que fosse homeschooled só ficasse trancado dentro de casa. Não é assim. Mas o que se alega muitas vezes é que isso não vai dar certo, isso vai prejudicar a criança, quando na verdade o medo deles é que
que dê certo, né? O problema é o risco de dar certo. É isso. Não é de não dar certo, né? Esse é o grande temor, né? Já pensou se a gente deixa correr solto e aí assim, a fraude fica exposta, né? A fraude já está exposta, né? Tal como é a educação, como você falou, a educação brasileira não existe, né? A fraude já está a nu. Mas eu acho que o grande temor é esse, de mostrar que pessoas que não são aderentes a esse coletivismo conseguem lá no seu grupo, no seu núcleo familiar, no seu grupo, na sua comunidade, fazer melhor. Você já pensou que argumentos eles terão, né? Olha só, parece, quando eu vejo esse argumento, parece que a gente é a Suíça. E alguém está falando assim, cara, vamos mudar o sistema da Suíça? Exatamente. A gente é um paciente que está na UTI quase morrendo, cara. Assim, o garoto não sabe escrever uma frase, não sabe fazer uma conta mínima, entendeu? É mínima mesmo. Não estou falando assim, né, não estou falando de jogar foguete, lançar foguete, estou falando de contas mínimas. Parece que é isso a Suíça. Aí o cara veio e falou assim, não, eu tô com medo de botar homeschooling porque vai atrapalhar. Tomara que o Estado não vai conseguir supervisionar. Sim, e daí? Ainda bem, porque a gente tem... Olha a educação do Estado, gente, não supervisiona nada hoje. Só que não é verdade, é o mando, existe o mando. A gente é mão de obra barata e de cognição, educação muito reduzida. Eu sou super pessimista, acho que a gente tem que ir no ponto da resistência. E olha, eu te falo, não é só você está falando... Não estou falando garoto da comunidade, não. Estou falando em casa. Eu adoraria. Eu sempre falo... Eu tenho uma frase que às vezes choca as pessoas. Eu falo assim, cara, se você pudesse salvar o seu filho hoje de alguma coisa, o que você salvaria? Eu digo, de verdade, eu salvaria meus filhos da escola. Mas eu não tenho opção. Não tem. Então o sofrimento, eu vejo, quando eles voltam piores. Eu estou falando a verdade, eles voltam piores, não voltam melhores. São ideias. E pior é o seguinte, é uma série de clichê, e não tem ideia. Eu faço bullying, tá? Com meus filhos, faço bullying abertamente. Uma vez um dos meus filhos falou assim, pai, você não li nada esse mês, né? Se eu deixar de ler um pouco, você acha que eu vou ficar burro? Eu falo, filho, desculpa, você já nasceu burro, você tem alguma chance de ficar inteligente se você estudar, entendeu? Agora, essa ideia de que eu nasci inteligente, eu só preciso manter, é uma mentira, cara. Você precisa estudar muito, né? Para entender muito. Você já conseguiu ler pelo menos alguma coisa que foi escrita há 500 anos atrás, né? Há 300 anos atrás? Se você conseguir entender, eu não estou falando de vários livros, não. Um texto, né? Você vê o nível do que o cara escreveu. Você compreendeu? Não. Então, acho que você tem que estudar muito, porque foi escrito há 300 anos. E você não é capaz de estudar e entender isso hoje. A escola brasileira, pública e privada, é muito ruim para formar pessoas. Forma ótimos funcionários. Se você quiser ser um técnicozinho para trabalhar para a Apple, se essa é a tua visão de mundo... Forma poucos capazes. Nem isso, Arthur. Você nem tá lá, isso. o cara tá lá, mas eu tô aqui numa escola de $10 mil no mês, tá ótimo. Você é um excelente... Você é aquele gado de... Você não deixou de ser gado, só deixou de ser aquele... Você passou a ser aquela carninha japonesa, que é mais carinha, porque é mais, né, mais molinha, não ficou o dia todo o tempo pendurada lá, então você é uma carninha mais carinha, mas você ainda é um gadinho, entendeu? Essa é a realidade. Mais carinha, eu esqueci o nome, vavu, né? Aquela carne vagu, sabe? É carinha. É mais cara, a Apple vai pagar mais por você. Tá, deixa eu te perguntar, você é uma pessoa com um perfil, assim, pouco comum, porque você, ao mesmo tempo que é esse cara que fala de questões importantes para a humanidade, você é o cara que fala de filosofia, de história e tal, ao mesmo tempo você tem um lado técnico, de matemática, de tecnologia mesmo, é uma conjunção rara, né? Então eu queria saber, assim, diante do que a gente tem hoje, tecnologia, tal, de inteligência artificial... Como você acha que isso aplicado à educação, se isso é uma boa e se isso vai, em termos de... Como isso vai afetar a nossa humanidade, a inteligência artificial, a tecnologia aplicada à educação, como isso vai afetar não só a educação, mas a nós como seres humanos? O que é que você acha? Você já pensou sobre isso? O que é que você acha? Eu penso muito sobre isso e existe um grande problema que aconteceu, veja só, a inteligência artificial nada mais é do que uma versão infinitamente melhorada do que aconteceu quando a televisão entrou. As pessoas falam, agora a televisão entrou, vai ter o telecurso segundo grau da TV Globo, agora vai mudar tudo. Imbecilizou. Porque o grande problema histórico do ser humano é achar que o meio vai resolver,
né? Que o meio é o próprio fim. Então assim, cara, que bom, chegou a televisão, agora vai resolver. E é muito simples, no momento que você se desonera de pensar, você já está sendo deseducado. Acabou. Não importa o resto. O computador faz uma conta mais rápida. É verdade, ele é mais rápido, né? Mas não esqueça quem é o criador e quem é a criatura. Então o ser humano criou aquilo para fazer uma coisa mais rápida, né? E ele tem que entender os limites daquilo e principalmente não ser prepotente de achar que vai dominar a natureza. Grande parte das os grandes desastres que nós cometemos como humanidade ao longo da história é a ideia de que a gente vai dominar a natureza e que nós somos os grandes criadores. Então, assim, como você fala de inteligência artificial, eu vejo ela com um grande pessimismo, não por ela em si, o cara é anti-ciência, isso é baboseira, cara. É óbvio que ela tem coisas boas, mas é porque ela será utilizada contra nós, entendeu? Ela será utilizada como a televisão foi, como os algoritmos são utilizados contra nós, para te desonerar a pensar. Como você já tem aquele, eu esqueci o nome daquele do israelense, que esse também, graças a Deus, eu durmo em paz, que esse pecado eu não cometi. O Yuval lá? Todo mundo falou, não, o cara ia palestra aqui no Santander, cobrando uma fortuna de grana. Essa eu não caí, eu caí em outras, mas essa eu não caí. Esse cara veio e falou assim, o algoritmo vai decidir por você. Nem pensar, eu quero ser livre para escolher. O algoritmo não vai decidir por mim. Eu posso até olhar os modelos do algoritmo, pensar sobre eles, mas ele não vai decidir por mim. A ideia de que a inteligência artificial é melhor do que nós e ela irá decidir por nós. E ele fala isso, deixa o algoritmo decidir. É, basicamente, você entregar a sua liberdade e você virar um escravo dessa tecnicidade que vai virar a tecnocracia, que já existe. O algoritmo decide e tem sempre um burocrata, tem sempre um cara que vai utilizar isso contra nós, né? Se você quiser ver isso de uma forma jovem, veja, depois vai ter uma piada interna no Quinto Elemento, né? Vão fazer bullying comigo, mas eu vou falar de qualquer jeito. Veja o Homem-Formiga, o filme, que é o cara que você vai ver que quer controlar o mundo através da tecnologia, com inteligência artificial, e aí daqui a pouco você tem um cara que é bonzinho, que usa a ciência, e o cara que é malzinho, que usa a ciência, mas no final das contas, daqui a pouco você não sabe mais quem é bem e quem é mal, ou a verdade é que os dois usam a ciência para dominar. Então, a inteligência artificial, nesse sentido, ela é muito perigosa, porque o que vão ensinar na escola não é o cara aprender inteligência artificial e a controlá-la, é ele ser subserviente, como já tem a ideia de um órgão que vai ensinar, até matérias, né, que querem ensinar regras de etiqueta no meio social, a tecnologia, a identificar fake news, e no final quando você vai dizer, como é que identifica fake news? Cara, pensando, lê Aristóteles, você não vai cair no suco detox, nem vai cair na história da banheira que você bota água quente e tem um eletrodo lá que fica marrom e tira suas toxinas. Você não vai cair nisso. Se você cair nisso, cara, você já caiu na fake news, né? Então, você já caiu na besteira, porque você não sabe nem o que é ciência. Agora, quando você tem um órgão que na verdade, você ouve a matéria, que ela fala assim, não, porque você vai ver as agências de checagem. Você já está sendo doutrinado a acreditar que a agência de checagem será doutrinado não a resolver o problema da tecnologia, não a dominar a inteligência artificial, mas será doutrinado que a inteligência artificial tem o melhor para você. E você vai viver uma vida controlada por alguém. Nesse sentido, eu tenho muita preocupação com a tecnologia, né? Porque nós temos a ideia de que que a tecnologia ela é neutra do ponto de vista moral, né? É só o uso. Não é verdade. Na hora que você faz um instrumento, a cadeira elétrica, por exemplo, ela não tem outro fim a não ser matar alguém com um choque, né? Então, não é que ela seja neutra. Então, a ideia de que não é ótima. Depende, a gente tem que ter muito cuidado. Se ela tiver vida própria, entendeu? Hoje já se falam, cara, eu posso botar um chip em você, e não é papo de Bill Gates, de vacina, né? Nada disso. É um chip. Fala, cara, se você tiver um chip e que controle as suas emoções e tal, no final tudo isso, Ana, são problemas filosóficos. Tem um jurista do direito natural, que é o Finis, e ele propôs esse paradoxo, esse desafio, acho que em 1930, não me lembro, posso enganar a data. Mas é ótima a história. Ele fala o seguinte, imagina que você tem uma piscina. E você deita nessa piscina e você se conecta com os eletrodos na sua cabeça.
você pode ter direito a todas as sensações que você sempre quis ter, de realização. Ser um escritor, um jogador de futebol bem-sucedido, o melhor sexo da sua vida, a melhor comida da sua vida. Só tem um problema. Uma vez que você se conecta a isso, você não pode mais sair. Você aceitaria ficar nessa piscina o resto da sua vida? E aí ele faz uma belíssima análise filosófica de que uma vida de sensações não é uma vida de realizações. A sensação sem realização é falsa. Você vai querer sair de lá, só que aí você não pode mais. Esse é o risco da inteligência artificial, é o risco do algoritmo, do garoto que já está conectado, é o risco do óculos, né, que o cara se conecta, ele tem um mundo de sensações e ele pode ser o que ele sempre quis ser. E isso parece uma tremenda inovação, enquanto o John Finnes já falava disso lá atrás. Do mesmo jeito que a gente fala de uma vida de exterioridade, tem um livro que é o Babbitt, do Sinclair Lewis, que já falava dessa vida de exterioridade de um homem de classe média, que era um cara de negócio, né, um romance, e que ele segue a opinião dos outros caras e de repente ele se vê numa vida sem propósito, entendeu? Então essa questão da tecnologia, ela é perigosa, porque daqui a pouco ela está lá, você vai ser tá achando que uma vida de sensações produz algo em você verdadeiro. Só que uma coisa é você achar que teve a sensação de ganhar um campeonato de luta, outra coisa é você ter treinado, cara, ter se superado, ter adquirido habilidade e ter realmente conquistado. Uma vida de sensações nunca será uma vida de realizações. Muito obrigada. É isso, brigadão.